Olá, estamos iniciando mais um programa Fentech TV. E hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o companheiro Fernando Mauro. O Fernando é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando, é uma satisfação ter em nosso programa. Wilson, uma satisfação estar aqui no programa de televisão da Fentech e poder me dirigir aos teus telespectadores, muitos deles já ligados às TVs comunitárias, inclusive ali do ABC. Eu já começaria dizendo que o canal comunitário tem esta função, esta missão, de dar vez e voz para o terceiro setor, para as organizações não governamentais, para a sociedade civil organizada como Lions, Rotary, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, enfim. Essa organização, essa associação, como é que surgiu? Como é que você chegou à presidência desse importante segmento da área de comunicação? Olha, eu comecei muito jovem, estudava Ciências Sociais na USP, devia ter 19, 20 anos, quando estava se formando a movimentação de rádio e TV comunitária no Brasil. Nos idos de 94, 95 é que foi criada realmente, surgiu a lei de TV a cabo, que obrigava as operadoras de cabo a distribuírem TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Universitária e TV Comunitária. À época, ninguém entendia o que era TV comunitária, como é que iria começar esse processo. E um grupo aí de pessoas que amavam a comunicação em São Paulo, fundaram o Canal Comunitário de São Paulo. Mas o fato é que eu estava lá. E as TVs foram surgindo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, e precisava existir uma organização dessas emissoras todas. E quando os canais paulistas se reuniram, para saber quem seria o presidente, fizeram a seguinte pergunta: quem é que é de São Paulo? Porque para você ter uma entidade estadual, é importante que o presidente fique na capital para ter relacionamento com a Assembleia Legislativa, com o governador, enfim, está aí no centro político e econômico do Estado. Eu levantei a mão, era novo, devia ter 20 e poucos anos, 25 anos, e aí me falaram: puxa vida, então vai ser você o presidente. E assim eu comecei a minha atividade, já era diretor da TV Comunitária de São Paulo, e assim eu comecei a minha atividade na ACESP. Depois nós ajudamos a fundar a ABCCom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários. A ACESP foi fundada em janeiro de 2000, lembro até hoje, 11 de janeiro de 2000, todo mundo com uma vanzinha indo para Marília. A TV foi fundada em Marília. Depois nós fomos, no ano seguinte, 2001, nos organizamos nacionalmente e fundamos a Associação Brasileira de Canais Comunitários e, de um certo modo, organizamos um pouco o setor de comunicação comunitária no país. E as TVs foram crescendo. Para você ter uma ideia, o telespectador ter uma ideia, quando nós começamos, parece aquele livro que depois virou novela no SBT, Éramos 6, né? Então, no início, quando fundamos a CESP, éramos 6. E hoje já somos mais de 60 emissoras, chegando a 70 ainda neste ano, comunitárias do estado de São Paulo. As principais cidades têm TV a cabo. E nessas praças, normalmente já existe uma TV comunitária. Então, para exemplificar, para quem está nos acompanhando, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Guarulhos, Osasco, enfim, as grandes cidades, os grandes centros do estado de São Paulo têm sempre uma TV comunitária na operadora de TV a cabo local, né? E isso está avançando muito. A gente está, inclusive, num novo processo que é a organização de um canal comunitário nacional. Esse é o maior desafio que nós temos, e vamos sim contar muito com os técnicos que vão nos ajudar a levar o nosso sinal para as operadoras de DTH. As operadoras de DTH são Sky, Oi, Claro, GVT, né? Tá. Então, para isso teve que haver primeiro um entendimento nacional do que seria esse canal comunitário nacional. Depois desse entendimento tem a questão política, que é o quê? Você pede o sinal do canal comunitário e as operadoras, infelizmente, ainda se negam a cumprir a legislação. E aí você tem que acionar a Anatel, o Ministério das Comunicações, enfim, os órgãos governamentais da área. Mas isso está avançando. Também a consciência das operadoras de DTH também está avançando, e eles precisam entender que o canal comunitário é um parceiro
da operadora. Ele não veio simplesmente para pegar uma frequência e fazer uma programação que não se sabe o que não se tem um objetivo claro. Não. Essa frequência ela é disponibilizada para dar vez de voz para entidades nacionais, como por exemplo a Fintech, que vão poder falar não só com uma cidade ou com o estado, que é o caso do estado de São Paulo hoje, mas vão poder falar com o Brasil inteiro, onde houver assinante. Então isso é um avanço muito grande para o terceiro setor. Isso já é assim nos Estados Unidos, já é assim na Europa, mas no Brasil é um momento novo que vivemos na comunicação pública. Muito bem, quer dizer que já está avançada essa negociação para ter um canal aí comunitário nacional. Você sabe, Wilson, essas negociações às vezes são um pouco truncadas, porque mesmo que a lei obrigue a operadora de DTH a carregar esse sinal, esse carregamento ele não pode simplesmente ser feito por meio da força. Olha, a lei obriga vocês a carregarem, o sinal é esse, carreguem aí, o nosso sinal é tal, e se vocês não carregarem, nós vamos para a justiça. Esse é o limite do limite do limite. Mas o primeiro momento tem que ser o quê? Diálogo, convencimento da operadora de que ela está cumprindo a lei, convencimento da operadora que é bom para a sociedade, se é bom para a sociedade é bom para ela, enfim, e esse é o papel que tem desempenhado tanto a CESP como a ABSECOM e o Instituto ABSECOM, que é uma figura jurídica ligada à nossa entidade nacional, instituto esse criado exatamente com essa finalidade, de cuidar desse sinal nacional para todos os canais comunitários. Se tiver alguma entidade, ou uma entidade como a nossa mesmo, que queira estar fazendo um programa, como é que ela deve proceder para chegar até vocês e ter um espaço na TV comunitária? Olha, é muito simples. Não só as entidades, mas o produtor independente, que antes não tinha espaço na TV comunitária, isso é um direito novo que foi reconhecido recentemente. Então, o produtor independente, a organização não governamental, ela vai até o canal comunitário, mostra o seu projeto de programação e, estando de acordo com as regras operacionais, ou seja, qualidade de áudio, qualidade de vídeo, esse programa vai para o ar. Logicamente que o canal comunitário tem um custo para se manter, aluguel, água, luz, telefone, funcionários, esse custo acaba sendo cotizado entre aqueles que fazem parte da programação. Portanto, tem um custo operacional. Mas, mais do que a questão do custo operacional, é o acesso, a acessibilidade, que ela sim é garantida por lei. Qualquer entidade tem o direito, qualquer entidade que faz o audiovisual tem direito de se expressar através do canal comunitário. E nós defendemos isso intransigentemente. Tanto é verdade que criamos recentemente na CESP o Conselho de Acessibilidade, que é exatamente para isso. Qualquer entidade que tem alguma dificuldade para colocar algum programa num canal comunitário, vai consultar a CESP no www.acesp.tv.br, deve aparecer, imagino eu, no GC do vídeo do nosso telespectador, consulta a associação, liga para nós, que nós vamos ver o que está acontecendo se não estiver sendo cumprida a lei e vamos fazer com que a lei seja cumprida. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com Fernando Mauro. Olá, voltamos com a entrevista com Fernando Mauro, presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando Mauro, nós da Fintech sabemos que o nosso programa é transmitido através da EcoTV, no ABC, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, e que agora nós estamos em vésperas de assinar um contrato mais amplo, né, com a associação, e vamos abranger, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da abrangência desse novo contrato que nós estamos fazendo com a associação e falasse também o que é permitido. Claro que isso tem custo, né? Custa a produção para nós, custa para vocês colocarem isso no ar. E então é permitido propaganda, algum comercial, qualquer coisa nesse gênero? Wilson, você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão do financiamento dos canais comunitários. Você vai para os Estados Unidos, 2% da receita bruta das operadoras de cable, do cabo, vão para os canais públicos. A C-SPAN, que é o canal da Câmara do Congresso Nacional Norte-Americano, ele é pago com essa taxa.
O canal comunitário de Manhattan, que é a M&A, Manhattan Network Association, é pago com esse dinheiro. E vou dar um dado para você. O canal comunitário de Manhattan tem um orçamento superior ao de toda a rede da TV Cultura. Tudo bem. Quer dizer, só por aí você vê o quanto se investe em comunicação pública nos Estados Unidos. E aí foi formada uma grande rede de canais comunitários, que é a PBS, Public Broadcast System. Inclusive, o primeiro debate entre os presidentes norte-americanos sempre se dá na PBS. Olha que moral, quer dizer, que força que tem os canais comunitários nos Estados Unidos. No Brasil não existe um sistema de financiamento. É mais ou menos o seguinte, é como se eu dissesse para você, Wilson, você pode ter um carro, só não pode colocar gasolina, tá bom? É difícil, você não pode ter publicidade. Na comunicação televisiva, a gasolina é o dinheiro da publicidade. Muito bem. Se esse dinheiro não pode chegar, como é que você vai subsistir com os canais comunitários? Quer dizer, as entidades têm que pagar para fazer programação nos canais comunitários. Quando o ideal seria como nos Estados Unidos, o jeito chega com um projeto, uma ideia, por exemplo, a entidade, a Fintech. Olha, eu tenho um projeto de conversar com os técnicos industriais, assim, assado, desenvolver tais e tais pautas. E vai custar tanto. Pois não. Aprovado o projeto, você senta para gravar e eles pagam tudo, a produção, a veiculação, etc, de maneira profissionalizada. Então, nós ainda estamos longe de chegar nisso. Mas o ministro Berzoini, sensível a esse tema, quando o deputado federal fez um projeto de lei dizendo o seguinte, hoje ministro das Comunicações, né? Fez um projeto de lei que diz o seguinte, nós não queremos que as TVs comunitárias virem um shop tour, ou seja, pode colocar publicidade comercial de maneira indiscriminada, mas nós estabelecemos um limite. Qual é o limite que está no projeto de lei? A cada 60 minutos, 3 minutos podem ser de publicidade comercial. Publicidade comercial entenda-se como shop tour, entenda-se como Casas Bahia, entenda-se como Carrefour, etc. Programa que vai falar de preço, que hoje é proibido. Agora, isso não pode descaracterizar a programação, por isso que é limitado a 5% da programação, ou seja, a cada 60 minutos, 3 minutos você pode fazer isso. Por quê? Porque é o combustível que você vai dar para a TV comunitária para ela poder se manter. Então, a gente vê com bons olhos esse projeto de lei, ele está sendo reapresentado agora pelo deputado Adelmo Leão, que é um deputado federal muito atuante do PT de Minas Gerais e que, inclusive, é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das TVs Comunitárias. E nós estamos aí torcendo muito e trabalhando muito para que esse projeto de lei seja aprovado. Já conversei com o vice-presidente da CCTI, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, onde vai tramitar esse projeto, para a gente ter realmente celeridade, porque às vezes esses projetos são engavetados, né? O pessoal não vê. E no Brasil, nada anda no piloto automático, você precisa empurrar, né? Os processos são um pouco... não é redondo, né? Quer dizer, você tem que empurrar eles para que eles avancem. É o que a gente tem feito na Associação Estadual e na Associação Nacional. Então, queria aqui, de público, agradecer ao ministro Berzoini pela iniciativa, quando deputado federal, de ter feito este projeto de lei, ter tido a sensibilidade de entender que o canal comunitário precisa desse recurso e que ele não quer se prostituir. O canal comunitário não quer virar um canal de shop tour, não é isso. Ele precisa ter um pouco de patrocínio comercial, senão ele não consegue competir em condições de igualdade com as grandes emissoras que existem no país, né? Nosso espaço já é tão pequeno, quer dizer, se ele não for valorizado, nós vamos ter um problema, não para nós, mas é que comunicação, quanto mais forte a comunicação pública, mais forte a democracia, porque é mais espaço para você fazer esse tipo de programação, outras entidades, o OAB, o Lions, o Rotary, o sindicato, é mais potencial para o terceiro setor poder se manifestar. Então, a gente fica muito feliz de estar vivendo esse momento, inclusive, depois da gravação desse programa, eu vou estar indo para Brasília para tratar desses assuntos no Congresso Nacional, para a gente poder realmente avançar. Muito bem. Você falou do ministro Berzoini. Hoje ele é ministro das Comunicações. Eu acho que seria uma pessoa interessante para ter uma nova audiência e ele pode estar apoiando. Nós tivemos recentemente com ele pedindo apoio para o Conselho do SEC, para o desmembramento, né? E então a assessoria dele, junto com ele, foram muito gentis no atendimento. Eu acho que é um pouco da área dele, né, de comunicação. Quem sabe uma audiência, se vier um projeto do governo, facilita a passagem no... Tem preferência. Tem preferência. Então, de repente, é o que nós estamos trabalhando, né, para conseguir
conseguir uma mensagem do Executivo para o desmembramento do sistema Confecreia. Então eu acho que através do ministro Bizuim, com certeza ele vai apoiar essa ideia. Que bom, é isso mesmo, a gente vai conversar com ele, mas o encaminhamento que já foi dado, inclusive por ele mesmo, porque como ele foi o autor do projeto de lei, a gente teve a sensibilidade de conversar com ele. Que caminho o senhor acha que a gente deve tomar? Vamos pegar um deputado que possa reapresentar esse projeto, que tenha ligação com os canais comunitários, tenha essa interlocução, e a gente vai tocar para frente. Então, isso já está acontecendo, e agora é aquilo que a gente falou, né? É cutucar, é empurrar, é convencer os parlamentares, que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário. Tudo bem. Quer dizer que hoje não se pode ter nenhum tipo de patrocínio no programa? Pode ter publicidade institucional, é aquela que não tem preço. Então, se você colocar uma publicidade institucional, inclusive publicidades governamentais, o maior anunciante do Brasil é o governo, governos federais, estaduais e as prefeituras. Esses governos somados representam o maior anunciante do Brasil. E eles têm responsabilidade naquilo que eles patrocinam. Quer dizer, então, reality shows que não acrescentam nada na vida das pessoas, infelizmente isso acontece, né? E outras bobagens mais que a gente vê na televisão, infelizmente tem apoio de empresas governamentais. Mas o governo tem a obrigação de apoiar projetos sérios, como este que nós fazemos agora, o programa da Fintech, como outros programas de televisão que levam conteúdo para o trabalhador, conteúdo para as famílias, não levam baixaria para a casa das pessoas, e aí a gente está brigando bastante. O ministro Edinho Silva, que é o ministro da SECOM, sabendo disso, já organizou para que o governo possa fazer publicidade nos canais comunitários e começaram. Este ano, as TVs comunitárias passaram a receber. É lógico que as publicidades não são altas, não são caríssimas e tal, mas o mais importante aconteceu. Fomos enxergados pelo Poder Público Federal. E esse é o primeiro passo de uma grande caminhada. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com Fernando Mauro, presidente das associações das TV comunitárias do Estado de São Paulo. Olá, voltamos com o programa Fintech TV, com a entrevista com Fernando Mauro, presidente das associações dos canais comunitários do Estado de São Paulo. Fernando, nós gostaríamos que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores, para os técnicos que nos assistem, como é que funciona essa distribuição e por que é regionalizado. Explica para nós como é que... Porque nós somos cobrados, né? Como o nosso canal está agora só no ABC, então as pessoas perguntam, por que não em São Paulo? Perfeito. Você sabe que a lei de TV a cabo que organizou esse segmento, né? Depois veio a lei do SEAC, que é uma lei recente, 2011, que o SEAC quer dizer Serviço Eletrônico de Acesso Condicionado. O que quer dizer acesso condicionado? Você tem uma condição para acessar o serviço. Qual que é a condição? Pagar. Então, tudo que você paga na área de TI, internet, TV por assinatura e tudo mais, é regulamentado por essa lei do SEAC. Muito bem. A lei do SEAC diz o seguinte, que a operadora, vírgula, na sua área de atuação, vírgula, deverá disponibilizar um canal para a Câmara, um para o Senado, um para a Justiça, um universitário, um comunitário e assim sucessivamente. Muito bem. Na sua área de atuação. Por isso, quando você vai para a Eco TV, no ABC, você vai perguntar para o operador, bem, eu vim aqui para colocar o canal comunitário para funcionar. Ah, pois não. Qual que é a área de atuação? Aí a operadora vai responder para você, é só Santo André. São Bernardo é um outro Ridende, por exemplo, e lá é outra operação. Mas não, a operação é única. Por isso que a legislação fala em área de atuação. Ou seja, se ela atua regionalmente, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, ou outros, isso a gente chama de cluster, né? Quer dizer, é mesmo Ridende atendendo várias cidades. Você pega, por exemplo, a questão de Americana. Então, Americana, Limeira, Nova Odessa, Sumaré, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, etc. É um outro cluster. Então, a área de atuação, ela é maior do que só a Americana. E por que esse sinal é distribuído regionalmente? Bom, primeiro porque a operadora atua regionalmente e a legislação manda que a operadora disponibilize um canal na sua área de atuação. São Paulo, por exemplo, se você vier no Ridende da NET e falar assim, eu quero colocar a programação em São Paulo, vai atingir o quê? São Paulo, ponto.
Por quê? Porque esse ridente de São Paulo, apesar de conversar tecnicamente com outros ridentes, ou seja, com outras bases da NET, a programação é só de São Paulo. Ele pode cortar o sinal. Por isso que a Câmara Municipal de São Paulo passa só na cidade de São Paulo. O sinal não vaza para Guarulhos, para ABC, para Sorocaba, para Osasco, etc, etc, etc. Então, acho que esse é o pressuposto, ele é muito mais técnico e tecnológico, no primeiro momento, e segundo, ele é por uma questão comunitária. O que é comunitário? Aquilo que é local. Dá para você dizer, por exemplo, que no ABC, aqui é Santo André e aqui é São Bernardo e as duas cidades não se conversam, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Não dá. Santo André e São Bernardo são divididos por uma rua. Olha, até esse poste aqui passa a programação, o poste de lá não passa. Isso não existe. Aquilo é uma conurbação. Então, tanto é verdade que o jornal Diário do Grande ABC chama Diário do Grande ABC. Você vai lá para tudo que é comunicação é tudo do Grande ABC. Ninguém fala só de São Bernardo, só de Santo André, ou só de São Caetano, né? Então, as ações regionais, elas se entendem dessa maneira. Então, é por isso que, em algumas cidades onde a NET tem operação regional, o canal comunitário é regional. Até porque, se não fosse assim, digamos que a operadora tem um canal local, ou um produtor independente tem um canal local, lá no ABC. E esse canal local vai passar no ABC inteiro. E o canal comunitário vai passar só em Santo André. Eu pergunto para você, não seria uma desvantagem? Nós não podemos permitir a desvantagem competitiva para o canal comunitário. Por isso, se um dia a NET falar assim, não, nós vamos deixar o canal de São Caetano só em São Caetano, ou São Bernardo só em São Bernardo, mas o nosso canal vai ser regional, nós não vamos aceitar. Se a NET falar assim, não, nós vamos ter um canal só em Santo André nosso, só em São Bernardo, só em São Caetano, nosso apoio. Aí não tem problema. Agora, a disputa desigual, porque a NET ela já é um gigante na comunicação. E outra, esses canais locais para a NET não tem a menor importância econômica. Porque onde a NET ganha dinheiro é na assinatura que você paga na sua casa, que eu pago na minha casa. Esta receita de vender um canal para A ou para B é uma receita marginal. Num programa anterior você estava falando com um senhor do setor energético, né? Isso. Como é que funciona o setor energético, para fazer aqui uma paráfrase? O setor energético, a empresa de energia elétrica ganha dinheiro vendendo energia elétrica, não é isso? Sim. Mas ele aluga poste também, não aluga? Então, se a Telefônica quer passar um cabo, não vai ter que pagar para a empresa? Exato. Este dinheiro não é computado nas suas receitas operacionais. Eles chamam isso de uma receita extra, vamos chamar assim. Né? Receita não tarifária, esse é o nome correto. Uma receita não tarifária, ou seja, não está na tarifa deles, é um a mais. Do mesmo jeito que o canal comercial para a NET não pode ser colocado como 2, 3%, não é 0, alguma coisa por cento da operação. Então, eles têm que se preocupar em vender assinatura, porque nós nos preocupamos para que eles vendam assinaturas. Quanto mais eles venderem assinaturas, mais nós estamos na casa das pessoas. Com certeza. O canal comunitário, senhores dirigentes da NET, é um aliado da operadora, é o aliado da Vivo TV, é o aliado das independentes, é um aliado da Neo TV. E não pode ser visto como... E essa briga querem colocar com a gente. Não, o canal comunitário briga com a operadora. Ao contrário, são parceiros. Vamos falar um pouquinho sobre audiência nesses canais. Como é que isso é medido? Como é que funciona aí a audiência nos canais comunitários? É medido e a audiência nossa é maravilhosa. Nós não temos acesso, porque quem mede isso é um órgão do Ibope chamado Ibope Media Rating. Só mede TV por assinatura. E nós, uma vez tivemos acesso, nós não compramos essa pesquisa, mas tivemos acesso a ela. Ficamos espantadíssimos com a audiência que tem o canal comunitário em relação aos canais políticos, em relação aos canais étnicos, etc, 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 sendo um dos mais assistidos na TV a cabo. Lógico que não vai passar as grandes programadoras Globo, SBT, Record, Bandeirantes, são as TVs abertas. Mas no cabo, não é que nós não fazemos feio, nós fazemos bonito, né? E, em relação à audiência, eu também diria que também diz respeito muito à questão da oferta de conteúdo que você faz. Eu vou tentar, assim, ser muito breve, em 60 segundos, que eu sei que o programa seu está acabando, mas dizer que o Balé Bolshoi tem uma sede fora da Rússia, sabia? É aqui no Brasil, em Santa Catarina. E ele faz shows pelo Brasil todo. E certa vez ele foi para uma cidadezinha do interior do Nordeste, esqueci o nome da cidade agora. Quando foi fazer aquele show, a gente imagina o que o Balé Bolshoi é só para quem é da elite branca dos Jardins, não é isso? Não é para o interior do Nordeste, elite branca dos Jardins. Eles fizeram isso no estádio e o estádio lotou.
Para ouvir, as pessoas não ficavam conversando entre si, elas paravam para ouvir. Você podia ouvir uma agulha sendo jogada no chão, tamanha a atenção que despertou o Balé Bolshoi. Acabou o espetáculo, que não preciso nem dizer que é maravilhoso. Uma senhora de 60 e poucos anos virou para o organizador do evento e falou assim: queria dizer para você que agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a beleza mais bonita que uma pessoa poderia ver na vida. Ponto. Tudo bem. Ponha isso na TV comunitária, ponha isso na TV pública e vamos oferecer conteúdo de qualidade para ver se as pessoas aceitam ou não, né? Então, às vezes as pessoas querem sempre se pautar por baixo, porque não, isso aqui a pessoa não vai gostar, ela não vai gostar de um balé Bolshoi, não vai gostar de uma quinta sinfonia de Beethoven, não vai gostar de um Vivaldi. E não é verdade, tá? Esse exemplo está demonstrando claramente que as pessoas têm sede por coisas boas, coisas de qualidade. Bem. Existia uma campanha sobre a audiência que dizia o seguinte: quem financia a baixaria é contra a cidadania. Era uma campanha para não financiar projetos que levavam o ser humano à degradação, por exemplo, né? E tem muito programa que faz isso até hoje. Colocam o anão e jogam sujeira na pessoa, e o DNA, enfim, baixaria. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Nós dizemos outra coisa, mais do que não dar dinheiro para esses programas. Quem financia cidadania é contra a baixaria. Ou seja, quem dá dinheiro para esse programa aqui do Fintech está ajudando a ter um espaço para a cidadania e aí, portanto, menos espaço para a baixaria. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado, Fernando. Estamos encerrando mais um programa Fintech TV.